Um bom dia para você que nos acompanha através aqui do YouTube ou do canal do Facebook da Paróquia Luterana de Palhoça. Queremos saudar a vocês com a palavra bíblica do Salmo 1, os versículos 1 até 3, que dizem: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está nessa lei, na lei do Senhor. E nessa lei eles meditam dia e noite. E essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo. E as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Assim, saúdo a vocês e lembramos que o nosso culto é celebrado em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido para uma oração inicial. Querido Deus e Pai, aqui nós estamos e queremos te agradecer por esta oportunidade que nós temos de compartilhar a Tua Palavra. Também queremos pedir perdão por nós termos na nossa vida sempre errado e voltado para Ti, Senhor. Mas que bom que podemos voltar a Ti. E novamente, Senhor, aqui estamos hoje para ouvir o que Tu tens para nos ensinar. Perdoa-nos, Senhor, e mostra-nos o Teu querer através da Tua Palavra e da ação do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, pois é, as pessoas acabam procurando tantas vezes o pastor, ou às vezes um outro religioso, talvez o padre, ou em outras comunidades religiosas, outros religiosos, justamente para sanar alguns problemas básicos, sejam eles com saúde, com dinheiro ou amor. É interessante. As pessoas procuram apenas na sua vida os bônus da fé e esquecem do ônus. Querem que Deus, quando procuram um pastor, no meu caso, querem que Deus os abençoe com muito dinheiro, com muita saúde e principalmente amor. Mas esquecem-se do ônus de seguir algumas diretrizes básicas da sua vida e para serem abençoadas por Deus, através de seguir mandamentos e diretrizes na sua vida. O que eu quero compartilhar com vocês é que muitas vezes pessoas têm me procurado, ou procurado o esposo para procurar a mim, para pedir, por exemplo, que a esposa volte quando a esposa saiu de casa. Mas essas pessoas esquecem que durante longos anos trataram suas esposas muito mal, o seu esposo, e por isso o cônjuge acabou saindo de casa por ter sido maltratada. Ou às vezes pessoas pedem para orar pela recuperação da saúde, quando muitas vezes durante anos da sua vida fumaram ou beberam excessivamente. Tem um amigo meu que, sabendo que era diabético, tomava muita Coca-Cola. Eu dizia para ele: não beba Coca-Cola, você vai ter problemas. E teve problemas. Depois querem que a gente ore pela recuperação. Outras pessoas acabam procurando a gente para que a gente ore para que elas possam achar um emprego, mas esquecem de que nos empregos anteriores arranjaram muitas vezes muitos atestados, ou faltaram muitas vezes, ou não produziram, ou simplesmente deixaram de lado o trabalho e queriam realmente apenas o emprego. E por isso não tem nem mais indicações para futuros trabalhos. Ou pessoas nos procuram por problemas financeiros, mas esqueceram-se no tempo de vacas gordas de poupar, de guardar para o momento de maiores dificuldades. Pois é, pessoas procuram apenas nós para poderem se aproveitar do bônus da fé e esquecem do ônus. Qual é o ônus? Seguir os mandamentos. No Salmo 1, como eu saudei a vocês, está escrito: Felizes são aqueles que têm prazer em meditar na lei do Senhor e meditam dia e noite. A consequência disso, a consequência é que essas pessoas vão se dar bem, sim, as que seguem a lei do Senhor. Em toda a humanidade sempre houve leis. Os 10 mandamentos que você pode encontrar no livro de Êxodo 20, ou Deuteronômio 5, lá você pode encontrar os mandamentos de Deus para a sua vida, que são diretrizes básicas.
E diretrizes básicas para a nossa vida servem para nos orientar. Dos 10 mandamentos, servem para dar orientações claras de como podemos e devemos viver a nossa vida. E elas servem para nos dar direção, para organizar o caos da nossa vida. Aliás, Deus, nosso Deus, é um Deus de ordem, que nos organizou desde a criação. Porque a primeira frase que Deus diz lá em Gênesis, na criação do mundo, Deus diz, haja luz. Deus organizou o universo, o caos, dizendo que haja luz. Separou o caos, a escuridão do dia. E assim surgiu o dia. É interessante. Na segunda ordem que Deus deu, Ele deu para o ser humano, não a segunda ordem da criação, mas na segunda vez que Ele dá uma ordem, Ele dá para o ser humano. Qual é essa ordem? Em Gênesis 2, 16 e 17. Ele diz, vocês podem comer de toda a fruta que está aqui no jardim, mas só não comam a fruta do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Mas o que acontece com o ser humano? Ele assume para si a decisão daquilo que é bom e mal e deixa Deus de lado, deixa Deus de fora da sua história. É o que grande parte das pessoas fazem hoje em dia. Deixam Deus de fora da sua história. Não querem que Deus intervenha nas decisões pessoais da sua vida. Isso é importante. E a liberdade, parece ser a liberdade do ser humano, ela extrapola muitas vezes. E a liberdade de escolha que Deus deu ao ser humano faz com que ele faça escolhas erradas na sua vida. Mais tarde, em Êxodo, após o povo de Deus ter sido escravizado por 400 anos, a única lei que eles conheciam era a lei do trabalho e da chibata, do chicote. Quando foram libertos, Deus fez o pacto da aliança, onde deu alguns mandamentos claros para o povo seguir, seja os 10 mandamentos. Na atualidade, as pessoas acham que é uma lista anacrônica de proibições que nós temos, mas não são de proibições, são de regras para que a gente possa ter uma vida mais tranquila. Por exemplo, vou dar um exemplo de um mandamento que serve para organizar e também proteger a sua vida, a sua reputação de fake news, ou seja, de notícias falsas. Quando o mandamento que diz, não diga falso testemunho contra o seu próximo. Ali está descrito, não diga não faça levante, uma falsa verdade, ou fale mentiras a respeito do próximo, não calunie. Isso serve para proteger a você também. Ou quando diz o mandamento, diz, não cometa adultério, serve para proteger também a você no seu casamento. É importante quando a gente olhe os mandamentos, a gente não olhe só um e outro, mas olhe o conjunto para ter uma vida equilibrada. E ali, nesses mandamentos, nós temos santifique o dia de descanso. Para o Antigo Testamento, santifique o sábado, o Shabá. O Shabá que era o dia de descanso. Aliás, se a gente olha os mandamentos, eles são as mitzvah, são ordens, leis, ordenanças, preceitos para ter uma vida organizada. E é justamente isso que nos dá felicidade, isso nos dá prazer, isso é importante. Quando o mandamento diz, o primeiro mandamento diz, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, significa que não devemos apenas seguir este primeiro mandamento, mas todos os demais que são muito, muito, muito importantes. Porque os mandamentos, eles forjam em nós um caráter, uma reputação, organizam a nossa vida, nos enchem a nossa vida com bênçãos. Por isso é muito importante para você e para mim seguirmos essas orientações que vêm de Deus. Por isso eu te pergunto, faço uma outra pergunta. Se você já viajou de avião, já viajou? Pois é, quando você embarca no avião, eles não fazem alguns pedidos básicos por quais? Desliga o celular, afivele o cinto, mantenha o banco na posição normal.
Caso a cabine despressurize, primeiro coloque você a máscara. São orientações muito básicas. Por quê? Porque foram feitas por pessoas, por engenheiros especializados que querem garantir a sua segurança, que você que vai viajar de avião. Assim como a equipe do avião, assim como o piloto, os demais que trabalham dentro, eles querem assegurar a total segurança na sua vida. Mas é importante, portanto, que você também siga essas normas básicas de segurança para que a sua vida esteja em segurança. Assim também são os mandamentos. São pequenas, como as pessoas interpretam, proibições, mas não são proibições, são recomendações para o seu bem-estar e para a segurança de todos. Mandamentos, portanto, servem para assegurar a sua vida, para te dar vida digna, para te dar sentido, direção também. Só que hoje em dia estamos sendo bombardeados por uma revolução cultural que está nos afetando profundamente desde a década de 50, que quer nos ensinar que podemos aceitar qualquer verdade, que qualquer coisa pode ser verdade. É a relativização. Ou que você pode fabricar a sua verdade de acordo com as tuas próprias necessidades. Onde as pessoas dizem, o importante é ser feliz, não importa como. Nessa revolução cultural que nós estamos vendo também, ela quer vantagem, ela diz que você precisa ter vantagem, sucesso a qualquer custo. Você precisa consumir, produzir e possuir. E isso é o necessário. E que você está cercado muito acima de direitos e o governo deve ser totalmente responsável por tudo na sua vida. Mas é uma cultura do bem-estar, às vezes diga assim, irracional, onde o ser humano é o centro do universo. O bem-estar, ele vive apenas pelo prazer. Isso é permissivo, isso é ruim, porque nós acabamos crendo que Deus apenas existe para satisfazer as nossas vontades, através disso aí que nós, através dessa revolução cultural que nós estamos experimentando. Pois é, eu quero dizer assim, mas se nós não seguirmos recomendações básicas, se nós não aceitarmos os mandamentos para a nossa vida, que querem colocar ordem, o ser humano, ele acaba se tornando um homem ou uma mulher com um vazio existencial muito grande, muito grande. Uma espiritualidade profunda, nós precisamos ter regras claras, exercício delas. Portanto, os mandamentos, para começar, na sua vida, eles devem ser muito importantes, fundamentais. Eles não vão ser a salvação, porque a salvação está em Jesus Cristo. Mas os mandamentos vão servir para a sua vida, para dizer aquilo que está certo, daquilo que está errado. Vão te dar regras claras de vivência para com outras pessoas e principalmente com Deus. Por isso eu quero te convidar, você que está me escutando, está ouvindo, leia em Êxodo 20. Êxodo 20, começando no versículo 1. E Deus falou, e foi isso que Ele disse e diz para você. Meu povo, eu, o Senhor, sou o teu Deus. Eu te tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Os mandamentos nos dão diretrizes claras para ter uma vida abençoada. Hoje essa palavra do meu coração para o seu coração. Amém. Convido para ouvir, cantar junto um hino nesse momento. Buscai primeiro o reino de
de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Queremos convidar também para os nossos cultos aqui presenciais que nós temos dominicalmente às 19h30 aqui em Palhoça, na Avenida Barão do Rio Branco, número 40, todos os domingos, e também no segundo e quarto domingo de manhã às 9 horas. E também nas comunidades dos bairros aqui na comunidade Caminho Novo, às 9 horas da manhã, nos domingos, bairro Rio Grande, às 19h30 nos domingos, e também no bairro Bela Vista, nas quartas-feiras, às 20 horas, para o qual você é nosso convidado. Se você quiser fazer uma doação especial para o trabalho, que nós temos um projeto Frei Damião, pode fazê-lo também através da Secretaria da Comunidade. E se você quiser fazer doação de cesta básica, também será muito bem-vindo. Assim, quero convidar você nesse momento também para um momento de oração final. Querido Deus e Pai, na Tua presença chegamos nesse momento e queremos Te agradecer pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que nos ensina, Senhor, a seguirmos os mandamentos claramente. Senhor, obrigado pelos Teus mandamentos que orientam a nossa vida. Obrigado, Senhor, que Tu fizeste este pacto da aliança com o Teu servo Moisés e também com todo aquele povo que atravessou o deserto. Que esses mandamentos chegaram até nós. E Te agradecemos muito, além disso, Senhor, pelo pacto da aliança em Jesus Cristo, que morreu por nós para nos dar a salvação e vida eterna. Tudo mais, Pai Celestial, nós oramos e pedimos, assim como o Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nos ensinou. E juntos oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso, Ele te abençoe e te guarde. Ele levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia. Faça resplandecer a face sobre a tua vida e que assim Ele te dê a paz. Vão e sirvam a Deus de coração. Amém.